estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2026. Pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Então, convicção de fé. A nossa luta não é contra governos, porque reinos vão e vêm. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra o que nos incomoda. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra os enganos. A nossa luta é contra o engano que se instalou através de uma mentalidade. Porque quando essas fortalezas são demolidas, esses enganos, sofismas, raciocínios que parecem lógicos, mas estão totalmente desalinhados da verdade, caem. E nós cremos na verdade que é Cristo. A nossa perspectiva de mundo muda completamente. Por que algumas pessoas estão em profunda treva, em trevas profundas? Porque se os teus olhos forem bons, estiverem alinhados com a verdade, se você tem a perspectiva bíblica, cristocêntrica, todo o teu corpo terá luz. Se atrai luz para a sua vida. Mas se os teus olhos forem maus, se atrai trevas para a sua vida. Se você meditar só um pouquinho nessa escritura, você veria que então toda a treva da sua vida é você quem está causando. Tem gente que não ouve. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Tem gente que é uma luta. Imagina a abelha tentando convencer a mosca que mel é melhor que estrume. Tem gente que a mentalidade dele está para a mosca. E ele sobrevoa sobre o estrume com a maior tranquilidade. Pousa. Quando, na verdade, a Bíblia fala da palavra que tem gosto de mel. E você deveria ver prazer no mel. Mas o que vai fazer quando a mente da pessoa continua rígida? E ela continua por conta da mentalidade dela, gerando mais trevas. Porque não fui eu quem disse isso, foi Jesus. Se os teus olhos, olha só, se os teus olhos, quer dizer, se a sua perspectiva, se a sua visão estiver alinhada à verdade, à luz, você vai atrair, seu corpo vai ser cheio de luz, sua vida vai ser cheia de luz. Mas se seus olhos forem maus, incrédulos, negativos, desalinhados da verdade, seu corpo vai ser cheio de trevas, vai ser treva para todo lado, ansiedade, inquietação, agitação. O problema é que você
cria. A maior parte dos problemas são criados. As pessoas criam os problemas, elas geram os problemas, por conta da mentalidade, por conta da perspectiva. E aí elas vão vivendo essa vida de o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva. E muitas vezes você pode estar aqui na nave, ouvindo participando, adorando lindamente, mas já ter abandonado do coração, porque você não crê na verdade. Você está aqui, mas quando você sai, o seu estilo de vida, a sua forma de conduzir a sua vida está desalinhada da verdade. Ou seja, ao invés de você ir para a fonte de água viva, você vai o quê? Cavar suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Você vai e faz do seu jeito, com base no quê? Nessa perspectiva que só atrai trevas. Numa mentalidade que te coloca em problemas e leva você a cavar mais uma cisterna que não vai produzir água, não jorra água. É uma cisterna seca, rota. E sabe o que é mais surpreendente? Que algumas pessoas estão vivendo assim por anos e elas não consideram o resultado. Elas estão tão cegas que elas não consideram o resultado. Porque ele está na cara. Esse resultado, eu não gosto dele. Eu não quero esse resultado. Mas elas não consideram o resultado. Mas esse resultado é fruto de um sistema próprio. Enquanto você permanece nesse sistema próprio, você continua cavando as suas cisternas. E, consequentemente, você continua tendo um resultado, cisternas rotas. Cisternas que não retêm água. Água fala do Espírito. Também aponta para a palavra, não retém a palavra, não retém o Espírito. A pomba não tem macaco correio, tem pombo correio. Cachorro correio. Tem pombo correio. Então, você vê a imagem da pomba, representa o Espírito Santo. Que traz o que para nós? Direção. Então, é possível ver que alguns não estão sendo direcionados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eles não dão ouvidos à voz do Espírito Santo. Eles dão ouvidos às suas lamúrias e questionamentos, insatisfações e pensamentos que levam a cavar mais uma cisterna que não retém água. Ao invés de você buscar a fonte de água viva, você vai lá e cava, ó a trabalheira que isso dá. Ao invés de você ir lá buscar, me abandonaram a fonte de água viva. Então, ó, são 2 crimes, me abandonar e ir lá. Começa assim, a primeira coisa que a pessoa faz é abandonar o Senhor no coração. E aí ela vai e cava as suas próprias cisternas. Ela faz do jeito dela, com base na mentalidade dela. E muitas vezes, sem considerar o resultado. Ela já fez isso outras vezes, obteve um resultado negativo,
E ela desconsidera aquele resultado e vai lá e faz de novo, do mesmo jeito. Ela deixa de ouvir a Deus, ser guiada pelo Espírito, para ser guiada por uma mentalidade desalinhada, escrava, onde ela vai cavar a cisterna que não vai reter bênção, não vai reter água, que não está sendo dirigida pelo Espírito, não está sendo dirigida pela palavra, vai ter um resultado negativo. E o que é pior, alguns ainda vão perguntar por que estão tendo aquele resultado. A pior coisa que tem é você, a mentalidade anticristo é se poupar. Pedro tentou levar Jesus, inclusive tem uma tradução que fala se poupe Jesus. E ele repreendeu Satanás dele. Então a mentalidade do se poupar, né? Eu quero só o quê? A tranquilidade. O Senhor nos prometeu paz, Ele não prometeu tranquilidade. Você vai ter paz ainda que você tenha desafios. E uma angústia genuína é o que vai resolver o problema de qualquer ansiedade. Paz Ele nos prometeu. Agora, entre os 12, Ele disse, eu escolhi um que é um diabo. Sempre vai ter um diabo no meio dos 12. Sempre vai ter uma situação que vai nos ler, vai revelar nosso coração e vai nos levar a romper, a viver além disso. Então, quando você tem um problema com o cônjuge, nós queremos o quê? Aquilo resolvido, porque nós queremos nos livrar da dor, do incômodo, nós queremos nos poupar daquilo lá. E a pergunta que nós temos que fazer é sempre bem diferente. O que essa situação está me ensinando? Preste atenção para o que ela está extraindo de mim. O seu filho, neste momento, esse filho que você quer culpar todo mundo e arrumar um responsável para a situação em que ele está e quer obrigar que alguém resolva o problema que é seu, ele está aí na sua vida para revelar você, para ler você. E o que está saindo de você neste momento? O que essa situação está ensinando você? Quanto você está crescendo? Quais os ajustes que foram feitos desde que essa situação se manifestou aí na sua vida? Porque preste atenção. Vamos ver. Analisa a história do Senhor Jesus. Olha como ele foi gerado. Dentro daquela sociedade, já numa situação complicada. Aí agora vem um censo onde essa grávida tem que viajar em cima de um jumentinho para chegar em Belém. Dá luz lá, dá luz no estábulo. É colocado num coxo. O bebê, Jesus. Aí,
não demora, ele é recém-nascido. O Senhor fala com José para ele levantar depressa e descer para o Egito, para que a palavra se cumprisse. Agora, Deus manda seu filho para a terra da escravidão. O que o Senhor nos ensina é que não importa o lugar, desde que você esteja sendo dirigido por Ele. Se tem uma coisa que você não tem que preocupar. Quando você tem uma direção, realmente uma direção de Deus, às vezes Ele vai nos... Eu fico imaginando quem estava ao redor, os familiares, vendo José pegando Maria com um bebê recém-nascido e descendo para o Egito. Mas, rapaz, ele enlouqueceu. Que sentido faz isso? Às vezes quem está ao nosso redor não vai entender o que Deus está nos direcionando a fazer. Porque aquilo não fazia sentido. Não faz sentido para quem não está sendo dirigido pelo Senhor. Aí ele fica lá por um tempo, até que Herodes morre, e aí o Senhor vem e fala para ele, é hora de voltar. Aí ele vai para Nazaré. E ali é onde Jesus foi criado. Então, meus queridos, nós não vemos Deus poupando o Senhor. Olha como ele trabalhou na vida de José, que tipifica o Senhor Jesus no Velho Testamento. Para extrair aquilo que ele queria. Então, muitas vezes nós estamos clamando para Deus nos livrar de algo, quando, na verdade, nós deveríamos estar pedindo para o Senhor o que é que o Senhor está trabalhando na minha vida. O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor está trabalhando? Que eu não estou vendo, que eu estou esperneando para me livrar do problema, mas, na verdade, esse problema veio na minha vida para me abençoar, para revelar quem eu realmente sou. Ah, tem coisa que revela, hein? Mas sai rapidinho quem aquela pessoa é. Tem pai que está querendo filhos maduros, mas tudo que não faz é trabalhar a maturidade nos filhos. Tudo. Tudo. Aliás, tem alguns que, se fossem pais de Jesus, imagina, você teria ido para o Egito, recém-nascido, descer para o Egito, e as bactérias. Que isso? Tudo. E para o Getsemane. Não, não, meu filho, você não vai para o Getsemane. Para a cruz, não. Eu vou fazer de tudo. Eu vou fazer até uma campanha de oração. Mas para lá você não vai. Aí os pais impedem que os filhos cumpram com o seu propósito e depois vem para uma clínica perguntar por quê que está tudo bagunçado. Alguém me dê uma resposta? Primeiro,
Isso veio para você crescer, revelar quem você é. Deus está lendo você através da situação. É hora de você crescer. O que isso está ensinando? E o que é para você soltar e deixar nas mãos de Deus e parar de cavar mais uma cisterna que não retém água. Tomar mais uma atitude fora da fonte de água viva. O Senhor está trabalhando a maturidade, uma mudança mental. Porque alguns estão tão escravizados. É uma luta para levar. O Senhor trabalha para nos levar de volta para o princípio. Porque nós não viemos deformados, nós fomos deformados. E agora em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Nosso espírito é regenerado. E todo o trabalhar, a lavagem da água, da palavra, é para nos limpar e nos levando de volta para o plano original. Porque Jesus, o único da espécie, aceitou se tornar o primogênito da espécie para que a partir dele muitos outros fossem gerados como ele. Esse é o propósito. E para isso, não dá para se poupar. Não dá para viver a vida correndo de problemas, porque não são os nossos problemas. O problema da nossa vida é a nossa mentalidade. O problema da sua vida não é seu cônjuge, nem seus filhos, é a sua mentalidade, que inclusive está deformando os meninos também. Você está tão deformado que você está deformando mais uma geração. É o que muita gente está fazendo. Ele é escravo e está formando mais escravos. Ele fala que crê. Não. Ele não é a estaca fincada na rocha, porque ele continua à base dos seus deuses, cavando as suas cisternas. E a pessoa não considera o resultado. Esse sistema, essas cisternas que eu continuo cavando, elas não retêm água. Não, isso aí não está me levando a lugar nenhum. Mas a rigidez mental está arrebentando com a pessoa. Para onde ele vai, ele cria um problema, porque é a mente dele que gera trevas. Então sempre tem um problema. E Jesus avisou que o maior problema dos últimos dias seria exatamente o direito. Todo mundo tem direito. Eu tenho direito de me sentir ofendido. Eu tenho o direito de me ofender com você. Eu tenho o direito de cobrar o que você não me deu. Mas muitas vezes o que você não está entendendo é que o próprio Deus não vai deixar que você tenha o que você quer. E aí você está com raiva de alguém porque alguém não deu o que você queria.
Mas o próprio Deus não vai deixar, porque senão Ele vai manter você no mesmo lugar, cavando suas cisternas rotas e abandonando a fonte de água viva. A pessoa quer. Você quer que o seu cônjuge dê algo para você, que o próprio Deus muitas vezes não vai permitir, senão você não cresce. Você quer que seus filhos sejam de um jeito que eles nem foram gerados para ser. Talvez o que Deus tem com eles é totalmente diferente do que você acha. Está tentando impedi-los de viver o propósito deles, porque você quer poupá-los. A pessoa vem para a igreja, aliás, isso está comum, né? Ela fica pulando, vai para lá e para cá, atrás de uma coisa que não existe. Deus está trabalhando o seu crescimento, a sua maturidade, que você se volte para Ele, que você seja a estrutura e pare de buscar uma estrutura. Que você pise sobre a fé e seja essa estaca fincada na rocha. E aí o povo não cresce. E continua, sem considerar os resultados. E tem gente já enlouquecendo. Por quê? Porque aí ele chega à conclusão que ele buscou religiões, ele buscou igrejas, ele buscou liderança, ele buscou a palavra, ele buscou mais um movimento do Espírito, ele buscou mais não sei o quê, e a vida dele não sai do lugar. Pare e busca Deus! Porque o Deus que alguns dizem estar buscando não é o Deus verdadeiro. Você sabe quando você está buscando o Deus verdadeiro. É quando você se torna cada vez mais parecido com Jesus. E para isso você não pode se poupar. Para isso você não pode ter medo do Getsemane. Você não pode ter medo da cruz, ter fobia de cruz. Ao invés de você, já com o seu sentimentalismo, botar para fora o que você está sentindo, você tem que parar e perguntar: o que o Senhor está requerendo de mim? O que é que o Senhor está querendo extrair de mim? Às vezes, você encontra pessoas que o que ela quer, ninguém pode dar para ela. O que essa geração quer, não existe, não tem como dar. Porque a fonte é Deus. E quando você realmente acredita que você é um Cristo, então você agora se enxerga como a fonte. Você está aqui para representá-lo. E não para viver em busca do que alguém vai poder dar para você. Porque agora você sabe que tudo que você precisa, você recebeu do Senhor. Porque Ele não dá nada além do que eu possa suportar. Ele já botou em mim a graça necessária para qualquer enfrentamento que chegar na minha vida. E todos eles chegam para me esticar, para me levar a crescer, para que eu seja uma estrutura para o meu irmão.
para que eu tenha sempre pão para repartir. Porque esse é o propósito. O modelo é Cristo. O caminho é Cristo. A direção é Cristo. A natureza é a de Cristo, a mentalidade é de Cristo, que vai para o Getsêmani e até ele sua gotas de sangue, ora, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não faz minha vontade, não. Faz a sua. Tem que ser feita a sua. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que me alimenta é estar no centro da vontade do meu Pai. O que me norteia é me aproximar mais da estatura dele, da natureza dele, do caráter dele. E para isso, eu não posso me poupar. Para isso, às vezes, eu vou ter que ir para o Egito. Porque ele está mandando. Detalhe, não teve tempo para se preparar. Acorda na madrugada, tem que sair já. Quem hoje em dia está disposto a um negócio desse? É um tal de não, mas não dá porque não isso, porque aquilo. E você vê aqueles que eram guiados pelo Espírito, não colocavam obstáculos para estarem no centro da vontade de Deus. Mas agora nós temos nossos obstáculos, nossos argumentos, nossos questionamentos. Ai, mas Deus vai me entender. Esse é o problema de quem não conhece a Deus. Ele cria um Deus parecido com ele, e lá vai ele cavar mais uma cisterna que não retém água. E o que é pior, alguns estão fazendo isso por décadas e não consideram o resultado, que essa fé que ele diz que tem não está resolvendo, esse Deus que ele diz que tem não está resolvendo, esse sistema não está resolvendo. Meu Deus, é o mínimo parar e considerar o resultado e dizer, peraí, tem que ter alguma coisa errada aqui. Mas é melhor eu dar uma espiritualizada. Eu estou esperando 30 anos, estou esperando em Deus. E Deus está lá. E eu por ti, meu filho. Mas tudo bem, eu estou fora do tempo, eu não tenho essa pressa. Quem está com pressa é você. Eu não. Eu não. Aí você acredita numa mentira. Que as coisas vão mudar, porque elas vão mudar, porque um dia vai mudar. Eu tendo a mesma mentalidade, o mesmo comportamento, dando a mesma resposta para todas as adversidades que cruzam o meu caminho. Não. Eu preciso parar e considerar que eu possa estar sinceramente errada. Há uma sinceridade. Ou seja, eu estou acreditando numa mentira. Mas ainda é mentira. E o Senhor Ele nos dá condições e Ele vai nos dando, através da palavra dEle, meios da verdade ser revelada. Ela está aqui sendo revelada. Eu posso endurecer e dizer, eu discordo. Tudo bem. Ai, não acho que seja assim. O título é convicção de fé. É bom abandonar os achismos, começar a ter convicção. Porque você só tem essa vida para viver. E eu vou te dizer uma coisa. Quando falavam de 60 anos, nossa, meu filho, eu estou há 3 anos de fazer 60.
E parecia que era um negócio distante. Agora, já tem gente que já passou dos 60 aqui, e que pode, essas pessoas 70, elas podem falar melhor ainda do que eu. O tempo não vai esperar por você. Não vai esperar por você. Por isso, o mínimo é você parar e considerar os resultados. Que você vem cavando cisternas rotas por décadas, talvez. E aí, o que acontece? Daqui a pouco, é o que acontece. Essa geração é desse jeito. A hora que ele não obtém o que ele quer, ou que alguém não dá o que ele quer, ou que não sei o quê, aí ele sai. Ele vai à procura do lugar que vai dar o que ele quer. Sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Daqui a pouco, como tem uma turma aí, já não vai em lugar nenhum. Ou até já está buscando literalmente a fonte das trevas. Está indo lá, já está. Porque ele vai buscando, e ele não busca a verdade. Ele não está aberto à verdade. Ele não considera que ele pode estar sinceramente errado, que ele tem crenças profundas que precisam ser arrancadas. Porque problemas, ou eles vão fazer você crescer, ou vão amargurar você. Não tem meio termo aqui. Ou você fica amargo, ou você cresce. Não tem meio termo. E a maioria está ficando amarga. O problema é exatamente assim. Ou se amarga e fica insuportável, ou você cresce e rompe assim, e ninguém te segura. Não tem meio termo. Quando você não busca entender qual o propósito daquilo, o que Deus está me ensinando, e você se vê começar essa estaca fincada na rocha. E se vocês não se firmarem na fé, não vão ter onde pisar. Quer dizer, o chão da nossa vida é a fé. Fé onde? Na verdade. Mas não a verdade que eu criei, a minha verdade. A verdade que é Cristo. Cristo é a verdade. Desde sempre tudo apontava para Cristo, que é a verdade. Então, aí a pessoa tem aqueles que dizem, mas então, eu interpretei, então não, mas peraí, Jesus, a verdade é uma pessoa. O pão da vida é uma pessoa. A vida abundante é uma pessoa. Se a verdade é uma pessoa, então qual é a natureza de Cristo? Não tem como você fugir, não tem interpretação nisso aqui. Não tem. Olha, desde o início, desde quando ele foi concebido, passa a história. Ele foi poupado? Diga. Qual é o versículo que Jesus disse, eu vou. E aí, como vai ser daqui para frente? Se alguém quiser seguir, quantas vezes? Diariamente pegue a sua cruz e siga-me. Eu não falei isso aí, não. Estou sujeito à mesma mensagem. Todos nós. Então, Jesus ia a todos. A todos. Se alguém quiser acompanhar-me.
Negue-se a si mesmo, para de se poupar, negue suas vontades, seus achismos, sua verdade, por mais sincera que seja. Negue-se a si mesmo, seus sentimentos. Muitas vezes, suas emoções, as suas vontades, negue-se a si mesmo. Ai, mas eu estou sentindo, negue-se a si mesmo. E siga a verdade. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Muitas vezes essa cruz é você vencer aquele orgulho terrível, é você se humilhar diante de algo que você não quer de jeito nenhum, é você calar quando você quer esbravejar, é você suportar algo muito difícil, quando você quer sair daquilo. Negue-se a si mesmo. Foi ele quem disse. Então, ele é um modelo. Um modelo. E ele não escondeu nada de nós. Ele disse, não tenha quem deixe tudo por amor de mim. Que não receba 100 vezes mais aqui do que deixou, a vida eterna com perseguições. Ele não escondeu de nós. Nas bem-aventuranças, ele deixou claro quem são os bem-aventurados. Nós é que não fomos lá ler, então. Ele não escondeu nada de nós. E assim, preste atenção, o que nós não podemos é continuar vivendo com base no engano, acreditando que Deus vai fazer um negócio que Ele não falou que ia fazer. Os planos de Deus não são frustrados. Os planos que são frustrados são os nossos. Então, se você tem muitos planos frustrados, é porque foram os seus planos. Graças a Deus que eles foram frustrados. E que sejam todos os nossos planos frustrados. As construções na rocha nunca caem. As que caem, desabam, são as na areia. Então, tudo que desabou na sua vida foi porque você usou o alicerce errado. Deixa Deus ministrar seu coração, pelo amor de Jesus. Porque às vezes eu fico olhando e pensando assim, rapaz... Você está, pode ser, eu acredito, eu te dou o benefício da dúvida, que você esteja sinceramente errado, mas ainda assim está errado. E Deus está tirando a sua ignorância, agora ela se torna uma escolha. E como disse Jesus, enquanto você não sabia, Ele tem uma misericórdia, todavia Ele também não vai fazer só porque Ele tem misericórdia, mas você continua frustrado para muita coisa. Mas quando você toma consciência da verdade e ainda insiste em viver na mentira, Deus não tem o culpado por inocente. Agora você sabe. Nós temos que considerar que o que foi colocado em nós, às vezes a educação que recebemos, seja familiar, seja religiosa, foi equivocada. E que eu estou dando murro em ponta de faca.
Eu estou cavando, morro em ponta de faca, estou cavando cisterna que não retém água, que meu filho, é enxugar gelo. É dar murro em ponta de faca. Você está estressado, você está cansado e não considera o resultado. Que talvez tudo que você acreditou ou está acreditando não é verdade. Você pode ter tido uma sinceridade em acreditar nisso, mas não é verdade. Alguns continuam correndo atrás da necessidade, da conveniência. E não há nenhum lugar na Bíblia que... Não foi isso que o Senhor nos ensinou. Você persegue o Senhor, ser igual a Ele. E o resto vai ser acrescentado. Ele já garantiu, você não precisa preocupar com o resto, vai ser acrescentado. Mas aí, corre o risco, eu não estou dizendo para você, não busco atendimento, não é nada de, deixa Deus ministrar o seu coração. E eu estou falando com gente madura, em nome de Jesus. Não com criancinhas mimadas. Mas ainda corre o risco de alguém vir dizer, por favor, eu tenho um problema financeiro. Não, você não tem um problema financeiro. Você ainda não é a estaca fincada na rocha. Porque o dia que você se tornar estaca fincada na rocha, quer dizer, no mundo espiritual você só precisa acreditar nisso. Se o seu chão for a fé no que o Senhor falou, você vai ter um objetivo na sua vida. Um único alvo, que Paulo disse, prossigo para conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. É isso que eu quero na minha vida. O meu foco é esse. Porque aí, meu filho, 5 pães e 2 peixinhos alimentam o quê? Umas 15, 20 mil pessoas e sobram 12 cestos? O dinheiro para pagar o imposto do templo foi encontrado onde, meu filho? Na boca do peixe. Quando faltou alguma coisa? O Senhor foi tão... Olha só como ele estava ensinando aquele povo a andar por fé. Ele mandou os discípulos e falou para não levar nada. Lembra disso? Ou esqueceu? Não leva nada. Você não leva nada. Não leva nada. Eu quero ensinar vocês a depender única e exclusivamente da fé. E vocês não vão ter falta de nada. Então eu vejo gente esgotada. Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Eu vou mostrar para vocês como vocês não precisam levar nada. Nada. Você vê que o Senhor vai derrubando todas as nossas dependências. Eles chegam felizinhos porque os demônios obedeciam e curaram e fizeram um movimento. E Jesus falou o que para eles? Vocês têm que ficar felizes que o nome de vocês está no livro da vida. Quer dizer, Jesus está... Aquilo que a gente trata como o máximo, Jesus trata como inferior, secundário. Secundário, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus, ou no livro da vida, depende da tradução. Ou seja, aquilo que a gente coloca tanto
tanto valor, tanto peso, o Senhor vem e derruba e diz, não, isso é secundário. Isso aqui é consequência de uma vida que cresce no Senhor. De alguém que está avançando dia após dia para atingir a estatura de Cristo. E as situações vão chegar para nos ensinar Aí nós cantamos a primeira canção, em meio a situações diversas, nós cantamos que nós vamos adorar com mais força. Que nós vamos amá-lo, adorá-lo com mais força. Que essas coisas não vão dominar a nossa vida, porque nós já estamos dominados pelo Espírito de Deus. Nós estamos sedentos por algo maior. Aí nós vamos transformando o Senhor apenas numa fonte de solução de problemas, e Ele disse que isso é consequência de uma vida com Ele. Que o seu foco é se tornar cada vez mais parecido com Ele. É voltar para o plano original. Tanto que a primeira mensagem foi metanoia. Mudem de mentalidade. Antes, vocês dependiam da força do braço, era pelo mérito, agora é pela graça. Vocês não vão ter falta de nada. Jesus deu detalhes, falta de nada. É só buscar a Deus e o reino dos céus. E quantas vezes já ouvimos isso aqui? Mas ainda estamos. Aí sai, não rompeu, não mudou o que está dentro. A mentalidade continua a mesma. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Eu fui perdoada. Eu não vou mais focar nos meus erros, porque eu sei que eu vou errar. Eu sei que eu vou errar. Não deliberadamente, porque se eu sou uma nascida de novo, eu não tenho mais, o pecado, ele continua vivo, mas eu morri para ele. Mas nós vamos errar. Nós não somos praticantes do pecado, mas pecamos. Mas eu já fui liberta, purificada de uma consciência culpada. Porque eu sou uma nova criatura, apesar daquela escorregada ali. Eu tenho um alvo, meu alvo é Cristo. E tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Nós professamos que Cristo é o Senhor. Pois aquele que prometeu é fiel. Retenhamos firmemente, como diz Almeida. Eu sou tentada a ler inúmeras escrituras,
Mas nós não podemos viver igual aqui em João 20, do 24 em diante, como Tomé. Ele viveu com o Senhor. Ele comeu. Mas você vai encontrar sempre Tomé liberando palavras de incredulidade. Você vê no Tomé uma mente rígida. Ele não estava lá quando o Senhor apareceu. E aí ele fala, eu só vou crer se eu tocar, se isso, aquilo. Aí depois o Senhor aparece, fala, vem cá tocar, Tomé. É assim, só assim que você vai crer? Tomé, preste atenção numa coisa, felizes os que não viram, mas creram. Esses são os bem-aventurados. Eles não viram, mas eles creem. Eu ainda não vi o final, mas eu creio. Afinal, eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. Então eu creio, ele não falou, eu não tenho aprendido que o final é melhor do que o início. E eu não estou caminhando para me tornar cada vez mais parecida com Cristo. Cada vez mais. Então nós vamos parar. Parar de cavar nossas cisternas rachadas. Parar de querer sair de um problema a qualquer custo. E buscar a revelação do que o Senhor está querendo extrair de nós. Cada um sabe qual é a situação, que talvez você quis se livrar dela, só a solução dela, e nunca parou para aprender com ela. E aí, para sair dela, você vai lá e cava mais uma cisterna rachada. O que isso quer ensinar? Veio na sua vida para ensinar você, para extrair algo de você, que ninguém vai poder nos dar. Sim, Deus pode usar pessoas, etc., mas esse não é o nosso foco. Nosso foco é Cristo. Nós vamos receber do Senhor. E ao invés de eu cobrar do outro, eu trabalho para me tornar essa pessoa que sempre anda uma milha a mais, porque Cristo me ensinou a andar uma milha a mais. Tem gente que nunca andou uma milha a mais com ninguém. Ele quer que alguém ande uma milha a mais com ele, mas ele não. Mas ele não sabe o quanto ele está perdendo em não ser aquele que anda uma milha a mais, aquele que doa, aquele que apoia, aquele que supre, aquele que suporta, aquele que resiste. Ele não sabe o quanto ele está perdendo. Porque você não tem que perdoar. Você é um ser perdoador. Você não tem que amar. Você foi gerado pelo amor. Não tem como sair outra coisa de você. Perdoador é quem você é. Amor é a fonte que você foi gerado, de onde você veio. Nós viemos. Aí eu tenho que doar. Você é um doador. Você não tem que doar nada, você é um doador.
Nós somos doadores. O Senhor falou isso. Que Ele dá a vida por nós e nós damos a vida pelos irmãos. Esqueceu disso? Não. Ou seja, muitas vezes você vai suportar uma coisa, porque se sinceramente errado, ou simplesmente porque essa pessoa não quer sair do lugar, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Sabe, eu não vou ficar aqui conjecturando sobre aquele. Eu não sei o que está acontecendo de verdade lá. Quem é essa pessoa? Eu sei. Eu tenho que saber quem eu sou em Cristo. Quem eu sigo. Eu me pareço com quem? Alguns dizem que estão seguindo Jesus, mas as atitudes são mais parecidas com as do diabo do que com Cristo. Porque algumas pessoas, elas decidiram ser as cobradoras, as que nunca nada está bom, mas tem aquelas que, a despeito daquele comportamento, ela simplesmente está ocupando o lugar dela de filho, de herdeiro, daquele que foi adotado por causa do sacrifício de Cristo, reconciliado com Deus, que tem um modelo, que tem uma natureza, que tem uma mentalidade. E a partir do momento que você tem consciência disso, já não tem nada a ver com o outro, tem a ver com quem você é. Cada um dá o que tem, meu querido. Tem gente que ele decidiu estar naquele lugar de fofoqueiro, cobrador, tendencioso, reclamão, envenena para lá, cobra dos outros. E tem gente que está ali naquele lugar. Ele é doador, ele é perdoador, ele é generoso, ele é Cristo andando por aí. Ele é um representante do Senhor. A despeito da resposta que vem, ele tem a mesma resposta. Ele não muda de acordo com as circunstâncias ou sentimentos, porque é quem ele é. Quem é estável. Não tem a ver com o que o outro me deu ou não deu, fez ou não fez, quer ou não quer, é quem ele é. Ponto. Isso é libertador, isso tira a pressão. Por que que alguns vivem nessa pressão insuportável? Porque ele está buscando fora, em mais alguma coisa ou em pessoas, o que só Deus pode dar a ele, só Cristo pode dar a ele. Aliás, já deu. Não vai dar não, já deu. É só ir lá, acreditar e possuir. Nós, aqueles que seguem a Cristo e se parecem com Cristo, não buscam se poupar, não buscam um lugar mais fácil. Como disse Jesus, quando Pedro arrancou a orelha de Malco,
Se eu quiser, eu trago assim, ó, legiões de anjos. 12 legiões de anjos. Não se trata disso, rapaz, você não entendeu. Até na última hora você está tentando salvar o Salvador. Você está tentando salvar o Salvador. Eu não preciso que você me salve. E cada um que representa Cristo tem que ter essa resposta. Eu não estou aqui para me salvar. Eu já sou salvo. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai, ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Você não entendeu, Pedro? Ninguém está me prendendo, eu estou me entregando. Ninguém pode me matar. Eu me entrego. Essa é a natureza do Cristo. Ele se entrega. Essa é a natureza dos representantes de Cristo. Eles se entregam. Poderiam dizer não, poderiam se poupar, poderiam sair, poderiam correr atrás de cavar mais uma cisterna rota, mas eles buscam a fonte de água viva. Eles se entregam. É a vontade do Pai, é o que Ele quer, é onde Ele me quer. Ele espera de mim, o que isso vai me ensinar, o que está me ensinando, o que está extraindo de mim. O Senhor vai nos lendo e vai saindo coisas que nós nem sabíamos que estavam lá. Quando o Senhor lê você, Ele está vendo o quê? Um Cristo que se entrega, mesmo sendo doloroso, Ele entende que é o lugar que Ele deve estar. Ele não questiona o problema. Ele busca saber o que esse problema está me ensinando, está extraindo de mim. Ele para e toma consciência do que está causando nele. E que aquilo não está lá por acaso. É para extrair algo, é para lidar com algo. É para romper. É para me levar cada vez mais para o plano original. Onde eu não estou no centro nunca. Cristo está no centro. Por isso que não cabe mais, aí eu sinto, eu acho, Cristo está no centro, não é você. Você não é o Deus da sua vida. Cristo é o Deus da sua vida, pelo menos deveria ser. E não são, de novo, os problemas o nosso problema. É a nossa mentalidade. Porque se os teus olhos forem bons, se a sua mentalidade estiver alinhada a de Cristo, você atrai luz. Porque você entende que aquilo, há um propósito naquilo. Aquilo não está ali para você cavar mais uma cisterna rota. Mas para te levar para mais perto, cada vez mais, do plano original. Em nome de Jesus. Não adianta. Você pode pular para lá e para cá.
Você vai continuar cavando cisternas rachadas. Aí a dívida que você quer que pague, o negócio que você quer que ande, tudo não está indo. Aí você está lá. Eu não sei por que não está indo. Para de cavar suas cisternas rachadas. Você está achando, é o que o Senhor falou nos últimos dias, que iam dizer, o Cristo está lá, o Cristo está lá, o Cristo está lá. O povo está atrás do... o povo está atrás de uma solução para os seus problemas, e Jesus está atrás de te levar de volta para o plano original. Ou você esqueceu o que ele disse? Que é melhor entrar no céu cego, aleijado, do que perfeito no inferno. Você acha mesmo que ele está preocupado com o seu bem-estar? Acorda, filho. Você acha mesmo, se ele está disposto a te levar cego e aleijado para o céu, ele está mesmo preocupado com que você não tenha problema nenhum. É verdade? Sabe que eu não tinha pensado nisso? Não. Ele não está preocupado com o nosso bem-estar. Eu quero tudo perfeitinho, tudo certinho. E às vezes ele vai abalar e fazer uma bagunça. Para tirar tudo. Fazer uma bagunça não, é para tirar a bagunça da nossa vida. Que é a gente que bagunça. Construindo coisas abaláveis. Cavando mais uma cisterna rachada, e mais uma casa na areia, e mais outra, e outra construção na areia. E agora eu quero desesperadamente que ele entre nos meus projetos. E agora eu vou fazer qualquer coisa. E eu vou lá, e eu vou cá, e eu subo, e eu desço, e eu vou, e eu me movimento. Onde fala que vai ter um jeito dele entrar no meu propósito, no meu projeto, no que eu fiz, nos meus planos, eu vou me virar do avesso, para ele entrar nos meus planos. E ele está lá dizendo, você não leu o mesmo Gênesis, né? Você esqueceu que a Sara criou o projeto dela, cavou a cisterna rachada dela, não deu certo. Você esqueceu o que eu falei em Gênesis 22? Abraão, pega o teu único filho, aquele a quem tu amas. Você esqueceu que eu só considero o que eu dei, aquilo que procede de mim? As cisternas rachadas, os seus Ismaéis, os seus projetos são seus. Se vira com eles, eu não mandei você pegar. Isso é problema teu, resolve os teus problemas. Que aquilo que eu me comprometi com você, eu vou trazer as definições e as soluções. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não para todo mundo. E quem é que ama a Deus? Quem o obedece. E que vive de acordo com o seu chamado, propósito. Não é assim que está o texto? Então tem gente repetindo lá, ó, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, chamado de acordo com o seu propósito, chamado de acordo com o seu propósito. Sabemos, eu tenho que saber que eu sei, que Deus age em todas as coisas para o bem daquele, quer dizer, tudo vai cooperar para o bem daqueles que estão no centro da vontade do Pai, que foram chamados, de acordo, andarão dois juntos se não estiverem de acordo com o céu. Aleluia. Vamos nos colocar em pé.
a mão no coração. A nossa luta não é contra carne nem sangue. O problema da sua vida não são pessoas, mas de novo, é a minha. Então, o que eu preciso é mudar a minha. Ela tem que se alinhar a de. Então, qual é o versículo que define isso e faz a gente entender claramente? Se os teus olhos, e você não vê com isso aqui, você vê com isso aqui. Você não vê com isso aqui, ó. Você vê com isso aqui. Com a sua mentalidade, com o seu padrão mental. Então, se os teus olhos, se a sua mentalidade está alinhada a de Deus, a de Cristo, o que é que vai acontecer? Você atrai o quê? Luz, vida. Mas se forem maus, está desalinhado. Você vai cavar mais cisternas achadas. Você vai tentar se salvar. Você vai cortar a orelha dos malcos da vida. Você vai achar que o problema é o malco. O problema são os que estão. Não! Jesus não. Ele esteve diante de todos eles. Ele não pregou para eles. Porque ele sempre foi a pregação. A mensagem. O relativista Pilatos diz: o que é a verdade? E a verdade estava diante dele, porque a verdade é uma pessoa, a palavra é uma pessoa. E você nunca vai estar no centro da vontade de Deus se você não perseguir ser essa pessoa, que é Cristo. O que é estar no centro da vontade de Deus? É ser um Cristo. É quando você sacrifica o seu antigo modo de pensar e se oferece em sacrifício vivo. Você se oferece. Você não é um holocausto que vai amarrado e se te desamarrar você sai de lá. Você vai com as suas próprias pernas e se deita no altar onde está a lenha. Aleluia. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que nós temos graça. Foi para isso que fomos gerados em Cristo Jesus. Ninguém me prende, eu me entrego. Ninguém me amarra, eu me entrego. Eu me entrego à vontade dEle. Eu me entrego ao querer dEle. Eu me entrego a uma dor genuína, porque esse é o propósito dEle. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a entender a verdade e não perder a nossa vida. Ajuda-nos, Pai. Tem um alvo, tem um foco. Espírito Santo, faz a obra aqui hoje. Arranca essa cegueira, essa escravidão, essa mentalidade que só produz trevas. E cava mais cisternas rachadas. Ai, Espírito Santo. Alguns ainda estão com a mentalidade de Filipe. Nem 200 denários. De André. Para que se serve? E o Senhor está dizendo: para.
de correr atrás da comida que perece. Vocês me viram, mas não creram em mim. Que eu sou a resposta, eu sou a luz, eu sou o pão da vida, eu sou aquilo que te alimenta. Você não busca o pão, você busca a mim, que sou o pão da vida. Você não foge, você não é um holocausto, você é uma oferta de sacrifício espontâneo. Você vai, porque é a vontade do Pai, ainda que seja para algo doloroso, fica num lugar doloroso, porque entende que é o chamado, que é a vontade, que é o melhor lugar do mundo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui está a chave. Humildade é ouvir o Senhor e não deixar o orgulho responder. Mansidão é domínio próprio, é um autocontrole, é uma autoliderança, é um autogoverno, que são as duas coisas que nós precisamos para ficar num lugar difícil, aguentar gente difícil. É humildade e domínio próprio. É quando nós poderemos sair de lá e nós escolhemos ficar porque entendemos que é a sua vontade. Poderíamos tomar uma atitude diferente, mas nos entregamos a um chamado, andamos uma milha a mais. Pai, alguns jovens evadem porque não estão vendo o Senhor em casa, nas autoridades que são os pais. E alguns não deram atenção para aquela palavra que o Senhor foi esquecido no templo. Alguns estão esquecendo os filhos no templo, após todos os seus ritos. Estão terceirizando a responsabilidade. Mas nós aprendemos com o Senhor que o Senhor parou de ser chamado de menino quando o Senhor assumiu a responsabilidade. Eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu Pai. Uma pessoa não sai das coisas de menino enquanto não abandona o seu direito e assume a responsabilidade. Quando eu era menino, andava como menino. Eu falava como menino. Eu raciocinava como menino. Eu fazia coisas de menino. Mas quando eu assumi responsabilidade, eu deixei de ser menino. Quando eu saí do lugar do direito, da conveniência, e assumi responsabilidade, eu deixei de ser menino. Ô Pai, que nenhum menino sai daqui. Mas homens e mulheres
responsáveis que escolheram uma dor genuína que cura todas as ansiedades. Não é o que o outro pode me dar, é quem eu sou. Não são os problemas, mas o que eles estão me ensinando e extraindo de mim. Chega de cisternas achadas, rotas. Nós precisamos da fonte de água viva. Eu oro por um povo maduro, consciente, temente, reverente, submisso. Eu oro para que as vendas caiam e que essa mentalidade que mantinha na escravidão tenha sido hoje demolida. Essas fortalezas, esses enganos, e que saia um povo consciente da verdade, livre, que caminha por fé, que o seu chão é a fé, estacas fincadas na rocha, estacas fincadas na rocha, estacas fincadas na rocha. É isso que importa, o resto não importa. O que importa é entender que somos uma estaca fincada na rocha, que o nosso chão é a fé, na verdade. Que sempre teremos paz em meio aos problemas. Porque é a paz que excede todo o entendimento. Vem, Espírito Santo. Vem. Porque o Senhor é quem convence, é quem ilumina, é quem discerne. Dá o discernimento, dá a clareza. E que o orgulho esteja sendo subjugado, os descontroles, a cegueira. E com uma consciência viva do Espírito, esteja possuindo os corações. Uma consciência onde essa pessoa, neste momento, ela possa dizer: eu era cego, mas agora eu vejo, eu estou vendo. Demorou para romper, para eu entender, mas eu estou entendendo. Está claro para mim. Está ficando claro. Eu não aceito mais ter uma mente escrava. Ajuda cada um a entender que às vezes ela está tão cega e não consegue ver o tamanho da escravidão mental, o quanto ela tem sido escravizada por uma mente escrava. Escrava.
Vamos, não abra os seus olhos. Diga, eu preciso de uma consciência viva, Espírito Santo da verdade. A minha netinha mais velha, ela, muito alegrinha, veio e disse: vovó, tem chegado mais pessoas e tantas pessoas, porque vovó, eu conto. E eu falei: meu amor, escravo depende de números. O livre, o que Deus dá para ele não vai poder contar. Querida, escravo vive contando. E hoje nós vamos tirar isso. O que o Senhor apresentou para Abraão era o que ele não ia poder contar. E Abraão não deixou de levantar os seus altares, mesmo ainda Adão, tendo a terra e não tendo filho. Ele continuou levantando os altares. E ele creu que o que o Senhor ia fazer não ia dar para contar. Essa é a mentalidade do filho. Não é de quem conta, é de quem não vai conseguir contar. José começou a contar. E logo ele parou, porque era mais. Ele entendeu que o que Deus estava fazendo não era para ser contado, porque era mais do que ele podia contar. Abra os olhos espirituais, e para de depender de coisas que são falíveis, porque o que Deus tem para o seu povo, você não vai poder contar. Vai além. Não defina a sua vida por um dia, por um momento, porque você já sabe que o final é melhor do que o início. Como termina que importa. E nós não podemos viver com a visão dos 2 discípulos de Emaús, abatidos e dizendo: esperávamos, e Jesus já estava do lado, já estava melhor do que jamais haviam imaginado. Ele já tinha vencido, consumado. A dívida escrita foi paga, cancelada. Por causa dele não devemos nada. Somos perdoados, livres, temos livre acesso ao Pai. É um novo e vivo caminho. Viva com convicção de fé. Pisa no chão firme da fé, porque você é uma estaca fincada na rocha que é Cristo. Eu abençoo a sua vida e que você saia dessa reunião transformado para sempre e nunca mais volte ao mesmo lugar. Você é filho, é livre, é uma estaca fincada na rocha. E tudo que você faz, ainda que os desafios sejam enormes, a Bíblia diz que você prosperará dentro do propósito de Deus. Você prosperará. Obrigada, Deus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego
tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.